nesta paraxá da semana em que celebramos Rosh Hashanah, como a tradição diz, e na realidade a festa do toque do shofar, conforme diz a Torá. Uma das características que nós encontramos nessa expressão e que é importante relembrarmos hoje é que o toque do shofar é dado como memorial. Uma coisa o Eterno com bastante frequência cita e ordena para o povo de Israel, que é não se esquecerem das coisas que já aconteceram. Nós não devemos nunca nos esquecer, porque quando começamos a esquecer algumas coisas, nós diminuímos o valor que elas têm. Muitas vezes uma pessoa que não conviveu com algum fato, ou não aprendeu a respeito dele, se porventura ver, por exemplo, um monumento. O monumento serve para lembrar alguma coisa que faz parte da história de um povo. Se uma pessoa não conhecer o significado daquele monumento, aquele monumento será simplesmente um objeto do qual ela não dará muito valor ou muita atenção. Mas para as pessoas que realmente sabem o significado daquilo, serve de memorial, eles vão lembrar do que aconteceu. Geralmente se fazem monumentos para lembrar fatos importantes, pessoas que foram importantes na história de um povo, fatos que aconteceram, isso desde os tempos antigos já se fazia. Vemos as inscrições de povos antigos, desde os babilônios, egípcios, praticamente os povos antigos registravam em monumentos os fatos importantes da sua história, para que não se esquecesse isto. E no que diz respeito ao povo de Israel, o Eterno estabeleceu um critério um pouco diferente das nações. Ele não mandou de maneira nenhuma que se construísse nenhum monumento, nenhuma estátua, nada que fosse um objeto como memorial. Porém, ele estabeleceu algumas ordenanças no que diz respeito de algumas celebrações, algumas festas. E todas estas festas têm um significado de lembrança. Todos eles são um memorial. E se nosso Deus, Ele que é o autor de todas as coisas, estabeleceu desta maneira, então nós devemos acatar. E realmente é importante quando lembramos das coisas que aconteceram. Na nossa própria vida, todos, mesmo quem ainda está nos primeiros anos de vida, já tem alguma coisa para lembrar. Coisas já aconteceram nas nossas vidas que nós lembramos. Algumas são importantes porque foram boas. E algumas também são importantes porque são ruins. As boas nos alegramos porque foram boas. As ruins nós lembramos para não repeti-las. Mas nós temos que lembrar. Não podemos esquecer os fatos que aconteceram na nossa vida. E quando o Eterno estabelece que o povo de Israel celebrem as festas, ele tem um propósito específico que o povo não esqueça. Tudo que o Eterno ordenou tem propósito, não é sem propósito. Não nos cabe nem diminuir, nem aumentar estas celebrações. Desde que ele estabeleceu, de fato, no primeiro mês do ano, pela contagem bíblica, nós sabemos que a primeira ordenança foi a celebração do Pessach. O Pessach é um memorial importante. Tem vários significados, vários recados, várias mensagens na festa, muitas coisas que nos ajudam até mesmo a entender o ministério de Yeshua. Mas a sua essência é: lembrem-se do que aconteceu no Egito. Se o povo de Israel não celebrasse Pessach, possivelmente a lembrança da libertação da terra do Egito ficaria meio apagada. Não estaria
na memória de todo o povo. Somente algumas pessoas que eventualmente lessem história, estudassem, saberiam que teria acontecido aquilo. Mas a saída do povo de Israel do Egito é continuamente lembrada, porque todos os anos o povo de Israel celebra o Pêssar. E na sequência, as demais celebrações, todas elas têm o mesmo propósito, cada uma enfatizando um aspecto daquilo que o Eterno realizou no povo de Israel. E deu uma ordem sempre: façam isso como um memorial. E com frequência encontramos o Eterno cobrando o povo de Israel para não se esquecer. E agora, Moshe, já chegando ao final da sua carreira, ele já com aproximadamente 120 anos de idade, poderia talvez até viver mais, mas aprove o Eterno encerrar a sua carreira por ali. Sem nos determos nas razões, os motivos que estão escritos, sim, mas o importante é que ele sabia que ele logo em seguida receberia a ordem de subir ao monte, e sabendo que dali ele não desceria mais. Mas ele fez praticamente o seu último discurso para o povo de Israel. E uma das coisas que ele colocou, eu acho muito importante, na leitura de Devarim, nós lemos assim: lembrem-se de como foram os dias antigos. Pensem sobre os anos de todas as eras. Perguntem a seu pai, ele dirá a vocês. E também o farão seus líderes. Eles darão a vocês as informações. Essa recomendação foi dada ao povo de Israel, tem muita importância. Lembrem-se dos tempos antigos. Tem muitas pessoas que só querem olhar para a frente. Tem muita gente que não gosta de história. Tem pessoas que na escola abominam a matéria de história, porque tem que decorar muitas datas, muitos nomes, muitas vezes não se identificam. Mas existem, dentro da sabedoria popular, uma frase que é bem interessante: aqueles que ignoram o seu passado estão predispostos a repetir os mesmos erros. Nós precisamos conhecer o passado. Não adianta olhar só para a frente. Nós somos feitos de muitas coisas que envolvem a nossa própria história. No que diz respeito às coisas do nosso Deus, o que seria se nós simplesmente olhássemos para a frente, visto que vários significados, várias mensagens, os profetas deram muitas mensagens para olharmos também para a frente? Sim, é verdade, é importante. Mas como nós poderíamos somente olhar para a frente, se não olharmos também para trás e olharmos tudo que o Eterno fez? Como poderíamos ter garantias de que as coisas futuras acontecerão se nós não tivermos certeza de que as promessas do Eterno se cumpriram no passado? Precisamos juntar tudo isto, porque para nós precisamos disto. O Eterno não ordenou essas celebrações simplesmente por um motivo banal, de forma nenhuma. Ele o fez porque conhece perfeitamente a natureza humana. Como o ser humano é muitas vezes teimoso, muitas vezes quer fazer valer a sua própria ideia, o seu pensamento, os seus conceitos, as suas definições, as suas conclusões, e nem sempre estão dispostos a se submeter à vontade de Deus. É o que mais faz as pessoas se afastarem do nosso Criador. É a nossa arrogância. E nós encontramos justamente Moshe comentando a respeito disso. Nós vemos profetas entregando a mensagem que Deus diz exatamente isto. Olha como nós somos arrogantes. Nós deixamos muitas vezes nosso Deus. Com frequência os profetas falam desta forma. E isso é verdade. Mas do mesmo jeito que isso aconteceu com o povo de Israel quando estavam no deserto, acontece em nossa vida nos dias de hoje. Porque nós somos semelhantes a eles. Em todos os aspectos nós somos semelhantes aos povos que nos precederam. Todos eles tiveram os problemas, suas dúvidas, suas lutas, como nós temos hoje.
E é justamente por isso que o Eterno estabeleceu: faça um memorial. Então sabemos do significado do Pêssar. Vamos lembrar que o povo de Israel foi liberto com mão forte do poder e da autoridade de Faraó por estarem escravos no Egito. Depois nós vamos ter uma outra celebração, a celebração da festa das semanas, festa de Shavuot, para lembrar que o Eterno proveu com a liberdade também a provisão. Deu uma terra para o povo de Israel, para ali poderem cultivar o seu alimento, para extraírem dali tudo que era a provisão que o Eterno haveria de conceder ao povo de Israel. Agora, chega-se uma festa em que da própria Torá tem pouca explicação, mas tem uma frase que é importante. O que nós chamamos de Rosh Hashanah hoje, que é a festa do shofar, é um memorial. Toquem como um memorial. Mas memorial de quê? É a pergunta que muitas vezes surge. Não há um assunto específico, mas lembrem. Lembra do quê? Lembra do teu Criador. Lembra daquilo que Ele é para você. E por que o shofar? E vamos passar agora 10 dias tocando o shofar. O shofar tem muitos significados, mas o principal é que nós somos chamados para o nosso Deus. A principal função do shofar é convocação, é alertar, é avisar. Então nós vamos lembrar. O que nós vamos lembrar? Tudo que é importante. Vamos lembrar do Eterno, vamos lembrar da sua palavra, vamos lembrar da sua ordenança. Não vamos questioná-lo, mas lembrar que temos que obedecê-lo. Nós, como messiânicos, ainda temos algo a mais para lembrar. Lembrar as instruções de Yeshua, o nosso Mashiach. Ele nos trouxe muitas instruções. E quando as informações são muitas, se nós nos ativermos apenas em algumas, acabaremos esquecendo as outras. E nenhuma das instruções de Yeshua pode ser esquecida. Nós temos que lembrar de todas elas. Então podemos considerar esta festa de toque do shofar como um alerta para não esquecermos. Então vamos nos lembrar. Temos que lembrar muitas coisas. Temos que obedecer ao Eterno. Esta época dentro da comunidade tradicional ortodoxa, começam agora, estamos na contagem dos dias temíveis. Dentro da visão tradicional ortodoxa, essa visão pode até ter sentido, mas não seria exatamente o que Moshe diria, não seria exatamente o que Yeshua tem ensinado. E para nós, quando compreendemos as questões bíblicas, não vemos motivos para vê-la como terríveis. Por que terríveis? Porque é um período para lembrar dos pecados, da reconciliação, do conserto, essas coisas. Espera um pouquinho. Mas a Torá não nos instrui a apenas buscarmos isto nesta época. E Yeshua deixou bem claro que nós temos que nos consertar todo o tempo. Não tem data para nós nos consertarmos. Não tem data para nós lembrarmos que precisamos nos arrepender de nossas transgressões, nos arrependermos de nossa desobediência. Isso tem que ser feito o ano inteiro. Não há porquê estabelecemos apenas esse período. Não. Então, o que serão esses dias? Cada vez que tocamos o shofar, não é para termos medo, mas é para chamarmos para nós a lembrança de coisas importantes, inclusive promessas. Principalmente promessas que já estão em cumprimento e ainda irão se cumprir. Sabemos que coisas muito importantes hão de acontecer. Logo mais, dentro da instrução do Eterno, dentro daquilo que estabeleceu como ordenança, aquilo que estabeleceu como ordenança perpétua, ou seja, nunca deveria deixar de ser, nós teremos uma celebração do Yom Kippur. Yom Kippur para muitos é uma coisa tremenda. Para uns, simplesmente, é um período que não é bem visto porque tem que passar fome. Alguns não gostam disto.
Quando as pessoas não estão realmente ligadas no significado bíblico, eu imagino que muitos vão para as sinagogas e ficam ali, como é costume de alguns, já deixam um chocolate e um bombom no bolso do paletó, assim. Assim que tocar o chofar, primeira coisa, vão acabar com a fome. Para muitos é isso. Deus mandou passar fome, então vamos passar fome. Mas se nós buscarmos no significado bíblico, não é nada disto. Primeiro, erradamente muitos imaginam que o dia de Yom Kippur é o dia que se faz acerto pelos pecados, que é quando se limpa tudo. Biblicamente não é bem assim. Na realidade, o significado de Yom Kippur é bem diferente do que as pessoas divulgam, pelo que nós encontramos em descritivas, em livros e na internet. É bem diferente. É interessante que a Bíblia diz uma coisa e as pessoas ensinam outras. Yom Kippur é importante? É muito importante. Nós temos esses dias que se seguem. Na próxima sexta-feira iniciaremos o período de Yom Kippur. E o que se faz nisso? Bem, o que se fazia? O que está escrito? O que é a ordenança? A ordenança é que nessa época as pessoas deveriam realmente afligir o seu corpo. Isso é uma maneira de demonstrar domínio próprio. A demonstração de domínio próprio é uma ordenança que encontramos nas ordens de Yeshua. Isso faz com que, primeiramente, nós valorizemos a prioridade para o nosso Deus. E depois, o que se fazia? Bom, as pessoas faziam isto, mas o principal era o que o sacerdote fazia. Não propriamente o que as pessoas faziam, mas tinham que estar todas em consonância. Enquanto havia esse domínio próprio, o sacerdote tinha que oferecer um sacrifício. Mas agora não era para que cada um levasse o seu cordeiro para o sacrifício, não. Porque em todas as festas, cordeiros eram sacrificados em holocausto ao nosso Deus. Mas agora não seria simplesmente um animal em holocausto, porque o holocausto é simplesmente adoração. Mas no Yom Kippur não era uma oferta simplesmente de holocausto, era diferente. O sacerdote levava essa mensagem para o povo também, que ele, ao apresentar 2 bodes, que eram animais kasher, adequados para o sacrifício, não era só carneiro. Então os bodes eram apresentados, para ali ser confessado sobre a cabeça dele os pecados do povo de Israel. Então, ao confessar os pecados do povo, ali não analisava o pessoal como indivíduo, mas como toda a nação. E os pecados da nação eram diferentes dos pecados individuais. E ali, aquele animal era levado para o deserto e lançado para uma condição que não tivesse nem condições de voltar mais. Outro animal, ele seria sacrificado por causa dos pecados do povo de Israel. Nada mais importante do que atentarmos que o propósito de Yom Kippur é o alvo do povo de Israel. Hoje em dia, não há mais o sacrifício dos animais. Hoje em dia, não temos mais os bodes sendo sacrificados. Não há mais o templo, não há mais nem mesmo o porquê, porque acima de tudo, Yeshua fez o sacrifício perfeito, tanto para o povo de Israel, como para todas as outras nações. Então o sacrifício foi feito definitivamente. Então nós não vamos sacrificar. Não faremos a capará, como alguns ortodoxos fazem, fazendo o sacrifício de um galo para os homens, ou de uma galinha para as mulheres, sacrificando aquele sangue. Primeiramente, que isso não é ordenança bíblica. Só poderia fazer sacrifício quem fosse Cohen, não era qualquer pessoa. E não está escrito que deveria ser feito nem com nenhum galináceo, nem com nenhum outro tipo de animal. Era no templo, tinha que ser no altar, nas condições que hoje ninguém mais pode fazer. E nem é para fazer. Porque Yeshua fez um sacrifício de uma vez por todas. E nós fazemos o quê? Então, nossa responsabilidade é manter o propósito.
Nós vamos agora interceder pelo povo de Israel como uma nação. Interceder para que Deus traga de volta essa nação para adorá-lo como foi no princípio. Para lembrarmos, vamos lembrar das coisas passadas. Qual era o propósito e como é que o povo de Israel deveria se comportar? Com certeza não é como fazem hoje. Hoje estão bem distantes do que deveriam ser. Então nós, que somos chamados pelo nosso Deus, vamos interceder por eles, pelos que eles eram, para voltar à comunhão com o nosso Deus. Então esses dias não são terríveis. São dias de responsabilidade. São dias em que nós nos colocaremos como intercessores. São dias em que nós vamos assumir a responsabilidade da intercessão. Porque é para isso que o Eterno nos chamou. Vamos nos lembrar das coisas passadas, para sabermos o que é o dia de hoje. Muitas pessoas podem imaginar que a comunidade judaica hoje está totalmente dentro dos planos eternos, obedecendo. Não. Dentro dos planos, inquestionável, Deus está realizando o que Ele definiu. Mas dizer que eles estão em obediência, não estão. Falta muito para isso. E o que nós temos que analisar? Qual seria a postura de obediência que eles têm que se portar, fazer? É uma coisa muito simples. Reconhecer que Yeshua é o Mashiach, o Goel, o Corban perfeito, a oferta de salvação para o povo de Israel. Então nós temos a responsabilidade, queremos, durante esses dias, orar. Quando chegar então em Yom Kippur, nós vamos enfatizar isso e vamos interceder pelo povo de Israel. Nós vamos, sim, em jejum, estar em melhor condição para podermos orar e interceder. Então vamos nos preparar. Vamos nos preparar porque nós temos um compromisso com o nosso Deus e não vamos esquecer de tudo que Ele ordenou para as nossas vidas. Não podemos esquecer o propósito de Deus para nós. Não podemos esquecer do passado, porque Ele vai cumprir tudo o que Ele disse em futuro próximo. Então a lembrança é do passado, apontando para o futuro. Haverá um dia em que nós não precisaremos celebrar mais nada. Haverá o dia em que nós vamos ouvir o shofar soar pela última vez. E nós vamos ouvir esse shofar e em seguida vamos ver Yeshua retornando sobre as nuvens. É o fim de todo o nosso sofrimento, de toda a nossa angústia, toda a nossa preocupação, de todo o nosso trabalho. Mas até esse momento, temos que continuar em frente. Vamos continuar em frente na obediência do nosso Deus e fazer tudo o que Ele quiser para que nós possamos fazer parte do seu propósito e do seu plano. Isso fará muito bem, tanto para nós, como para todas as pessoas que ainda não foram alcançadas pela misericórdia do nosso Deus. Vamos assumir essa postura. E cada vez que tocamos o shofar, durante os nossos encontros, durante esses dias, é para lembrarmos que breve Yeshua vai voltar e temos muito trabalho para fazer. Nunca esqueçamos disto. Em nome de Yeshua. Amém.